Olha, a gente vai chamar agora aqui para o nosso bate-papo a Danaê Fernandes, que é da FGV Cidades. Danaê, seja bem-vinda à participação. É um prazer estar com vocês aqui, Jace. Danaê, você também é uma pesquisadora, né, no tema da mobilidade urbana e mobilidade sustentável. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é a mobilidade sustentável. Olha, eu vou pegar um gancho do Alex, que ele já estava introduzindo esse tema, né? A gente falou muito aqui, né? Vocês contaram do transporte coletivo, seja o metrô, seja o BRT, e o que me chamou a atenção foi na primeira fala da munícipe baiana. Eu gosto do transporte coletivo porque eu chego no horário. E isso a gente chama de previsibilidade. E é o que a gente não está pensando nos transportes sustentáveis, que nós colocamos, de acordo com a nossa Política Nacional de Mobilidade Urbana, o pedestre em primeiro lugar, depois o ciclista, depois os modos coletivos e só então o transporte individual motorizado. Então, para as cidades, quanto mais transporte ativo, que é o qual a gente chama aquele transporte que não tem um motor, melhor. E quanto mais o transporte coletivo, também melhor. A gente falou de congestionamento, já foi falado que quem congestiona as vias, né, professor Paulo, são os carros. E o que a gente está deixando nessa conversa que eu gostaria de adicionar, falando do transporte sustentável, é a questão da gestão. É muito diferente pensar as capitais que estão num momento de BRT, de ter faixa exclusiva de ônibus, de ter ciclovia, e aí a gente tem as cidades pequenas e médias, onde isso não é muito popular e onde o capital político ele fica mais forte quando você retira essas faixas do transporte mais sustentável. E é isso que eu queria colaborar com esse debate. Jace, você me permite? Claro. Agora, você falou em pequenas cidades, assim, a gente não tocou ainda aqui nas pequenas cidades, mas é uma questão importante, né, Danaê? O Brasil é feito de pequenas cidades, exato. Né? O Alex conhece muito bem essa realidade e ele estava falando da palavra previsibilidade. E isso se deve muito à nossa canaleta exclusiva do BRT, por exemplo, em Curitiba. Por que os aplicativos estão retirando o passageiro do transporte coletivo? Porque quando você chama no seu app, você tem a tal da previsibilidade, você sabe a hora que você vai chegar no seu trabalho, naquela sua reunião. No transporte coletivo, como as nossas políticas de mobilidade sustentável são todas do tipo redistributiva, a política redistributiva é aquela que tem a sensação de que um ganha e o outro perde, né? Se você tira uma faixa de circulação do veículo para dar para o ônibus, a sensação do motorista é que ele perdeu espaço na via. Quando você tira uma faixa de estacionamento para colocar uma ciclofaixa, para aquela pessoa que estacionava todo dia naquele lugar, ela tem a sensação que ela perdeu. E isso é nocivo a ponto de ter uma pressão política para que seja desfeito. E se a gente não coloca uma política de longo prazo e mostra para as pessoas quanto o transporte sustentável colabora para o bem-estar, a gente, na verdade, já vai mandar para trás no que tange as cidades pequenas e médias no nosso país. Danaê, e aí quando a gente pensa nas pequenas cidades, a gente pensa também no mototáxi, né? Tem cidades pequenas que não tem transporte público, né? Que não tem o transporte coletivo. E aí, é isso mesmo? Assim, isso é eficiente ou está faltando olhar para essa população também? Esse ponto que você tocou é interessante, porque alguns tribunais de contas, eles vão atrás dos municípios que não oferecem um sistema de transporte municipal. Alguns municípios entram em contato comigo, né, no trabalho com esse tema, e eles já chegam em contato comigo do tipo, Danaê, tem como você fazer um estudo para mostrar que a gente não tem viabilidade de colocar um transporte coletivo na nossa cidade? Então, eles me procuram já querendo uma resposta negativa, né, para o órgão de controle. E é óbvio, como técnica, eu falo, dá para fazer tudo o que você quiser, desde que
exista interesse político e dinheiro. Mas essa é uma amostra do quão negativo é essa visão do transporte sustentável no Brasil por uma questão de desgaste político mesmo. Às vezes o gestor ele prefere colocar dinheiro naquilo que os grupos de maior pressão estão pedindo, e geralmente os grupos de maior pressão não são os usuários de transporte coletivo. Tá certo. Danaê, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Agradeço demais a sua participação aqui conosco e deixasse aí um recado aí. Será que dá para deixar uma mensagem aí de esperança para quem usa o transporte coletivo, o transporte público no país, né? A gente está no momento de elaboração do Planob Brasil. Essa é uma super mensagem de esperança. Então, o M-Cidades está empenhado em fazer um grande plano de mobilidade urbana e já anunciou que o passo 2 desse plano é fazer um monitoramento dos avanços, que é o que a gente está tentando fazer no FGV Cidades, o centro da FGV que cuida das cidades, que é uma proposta para auxiliar o M-Cidades para perceber quais municípios estão avançando e quais municípios não estão, para que exista o envolvimento da sociedade civil, também das instituições, em parabenizar gestores ou então cobrar dos gestores que não estão fazendo nada. Tá bom, Danaê, muito obrigada pela sua participação. A Danaê Fernandes, que é da FGV Cidades, pesquisadora aí de mobilidade urbana, mobilidade sustentável, muito obrigada.